Você paga todo mês por um serviço de monitoramento de veículo, justamente para ter uma proteção. Aí vem o roubo. Você registra tudo, informa a empresa, faz sua parte. E no momento em que você deveria receber o que está em contrato, a empresa cria obstáculo atrás de obstáculo. E o pior, um dos obstáculos era entregar um documento que o próprio Detran informou que era impossível de emitir. Isso aconteceu de verdade. O caso chegou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a decisão que saiu é muito importante para quem tem esse tipo de contrato e também alguém que já passou por algo parecido. O meu nome é Éder, sou advogado e hoje eu vou explicar tudo sobre esse caso. O que aconteceu, o que o tribunal decidiu e o que você precisa saber se estiver numa situação parecida. Vamos ao caso. Uma pessoa contratou um serviço de monitoramento veicular. Aquele tipo de serviço onde a empresa coloca um rastreador no seu carro e se ele for roubado e não for recuperado dentro de 25 dias, ela te paga uma indenização. A motocicleta foi roubada e a empresa não conseguiu recuperar. Ok. Essas coisas a gente sabe que acontece. Mas o que aconteceu depois é que importa. A empresa cumpriu apenas uma parte da obrigação. Quitou o financiamento que ainda estava aberto junto à instituição financeira, mas sobrou um valor de quase R$ 9.000 que deveria ser pago diretamente à pessoa. E é aí que começou o problema. Para pagar esse valor, a empresa exigiu a entrega do CRV, que é o documento de transferência do veículo. Só que a moto tinha um registro de roubo registrado junto ao Detran. E o Detran respondeu oficialmente: é impossível emitir esse bloqueio enquanto a restrição estiver ativa. A empresa sabia disso, mas continuou exigindo o documento. E quando foi levantada a alternativa prevista no próprio contrato, que era apresentar uma procuração pública, a empresa criou dificuldades nisso também. O consumidor ficou meses tentando resolver isso de maneira administrativa, mas não conseguiu. E ainda teve seu nome negativado por conta desta situação. E por esse motivo, ele precisou entrar na justiça para receber o que era seu definido em contrato. O caso foi julgado em primeira instância e a empresa foi condenada. A empresa recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio, que manteve a condenação por unanimidade na Sexta Câmara de Direito Privado. Vou explicar os pontos principais da decisão em linguagem simples. Primeiro ponto: a empresa tentou dizer que o contrato era apenas de monitoramento e não de seguro, e que por isso ela não teria obrigação de pagar. O tribunal não comprou esse argumento. O contrato tinha uma cláusula clara de indenização em caso de não recuperação do veículo. Independente do nome que se deu ao contrato, a obrigação existia. Segundo ponto: a empresa exigiu o documento que não era possível de ser emitido. O próprio Detran confirmou isso por escrito. Exigir o impossível para não pagar é considerada falha na prestação de serviço pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso tem um nome técnico: resistência injustificada ao pagamento. Agora, vamos para o terceiro ponto: danos morais. O dano moral, em linguagem simples, é uma compensação financeira quando uma pessoa sofre uma situação que ultrapassa um mero aborrecimento e viola sua dignidade ou causa prejuízo sério à vida. Aqui tivemos dois elementos que causaram dano moral. O consumidor teve o nome negativado, ele ficou com restrição ao crédito por causa de um valor que a empresa deveria ter pago. E além disso, ele foi forçado a contratar um advogado para mover um processo judicial para receber o que já era seu. O tribunal aplicou uma teoria chamada desvio produtivo do consumidor. Essa teoria reconhece que o tempo gasto da pessoa tem valor. Quando você é obrigado a gastar horas e às vezes meses tentando resolver um problema que a empresa criou injustamente, isso é um dano à sua vida e ao seu tempo produtivo. E a empresa deve responder por isso. O valor dos danos morais ficou em R$ 5.000, além do pagamento do valor residual, atualizado desde outubro de 2021. O que essa decisão nos ensina? Se você tem contrato de monitoramento veicular, leia as cláusulas do contrato com atenção. Entenda o que a empresa se comprometeu em caso de roubo não recuperado, quais são os documentos exigidos e se o contrato prevê alternativas em caso de situações de bloqueio. Em caso de sinistro, sempre documente tudo. Registre todas as comunicações com a empresa, de preferência por escrito. Guarde e-mails, protocolo de atendimentos e mensagens. Cada comunicação dessa pode ser uma prova a ser utilizada no processo. E o último ponto, também importante, é que burocracia tem limite. Quando uma empresa exige algo que é impossível de cumprir e sabe disso, ela está criando um obstáculo artificial para não cumprir a obrigação do contrato. O Código de Defesa do Consumidor protege você desses tipos de situações.
situação. E agora, o último ponto da quarta lição que a gente tira desse caso: o seu tempo tem valor jurídico. Se você foi obrigado a ligar dezenas de vezes, perder horas, dias, meses tentando resolver um problema que não foi criado por você, e ainda ter que contratar um advogado para ajuizar uma ação para buscar o seu direito pelas vias judiciais, isso pode ser indenizável. Mas atenção, cada caso é único, mas o judiciário tem reconhecido o valor do tempo do consumidor. Antes de finalizar, preciso fazer um alerta muito importante. Cada caso é diferente do outro. Essa decisão foi baseada em fatos específicos deste processo. Havia um ofício oficial do Detran confirmando a impossibilidade de emitir aquele documento. Havia prova de negativação referente ao crédito. E havia evidência que o consumidor cumpriu o que pôde dentro do contrato. Detalhes como esses fazem toda a diferença. Uma situação parecida com a que você viveu pode ter nuances totalmente diferentes que modificam o resultado do processo. Por isso, se você passou por algo semelhante, o primeiro passo é organizar os seus documentos e entender o que o seu contrato diz. Decisões como essas são muito importantes, porque mostram que o judiciário não tolera burocracias criadas para impedir o direito de um consumidor e que o tempo e a dignidade do consumidor têm peso na justiça. Se você passou por uma situação semelhante, o meu conselho é: organize todos os seus documentos, registre cada contato com a empresa e procure orientação jurídica para entender se seu caso tem fundamento para uma ação. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você tem amigos ou familiares que possuem contrato de monitoramento veicular, compartilhe esse vídeo com eles, pode ser importante. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.